Oi, eu me chamo Júlia, tenho 23 anos e eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Quando eu nasci, o meu pai ele abandonou a minha mãe à própria sorte. Na época, minha mãe era bem novinha, então foi difícil para ela cuidar de uma bebê, ainda ter que trabalhar fora, e como ela não tinha condições de pagar alguém para cuidar de mim, ela decidiu me deixar morando com a minha avó. Minha avó morava na mesma rua que ela. Até hoje eu chamo minha avó de mãe, porque para mim ela é uma segunda mãe. A minha mãe mesmo, apesar de não morar com a gente, ela nunca me deixou faltar nada, sempre foi muito presente na minha vida, sempre trabalhou duro para me dar as coisas. Eu tenho muito orgulho dela e não julgo por ela ter me deixado com a minha avó, porque eu sabia que era porque ela não tinha condição realmente de cuidar de mim e de trabalhar ao mesmo tempo. E eu não vejo isso como um abandono, porque ela não deixou de ser presente na minha vida. Apesar da gente não morar na mesma casa, eu cresci rodeada de muito carinho, tanto da minha avó quanto da minha mãe. Minha avó, não preciso nem dizer, era um amor de pessoa comigo. Quando eu fiz 15 anos de idade, eu conheci o Matheus. O Matheus, ele era de uma família muito pobre, assim como eu. E na época que a gente se conheceu, ele estava desempregado. Ele tinha 21 anos já e a gente morava em cidades diferentes. Então, pra gente se ver nos finais de semana, a minha mãe sempre me dava o dinheiro da passagem. Eu conseguia fazer alguns bicos nessa época junto com a minha mãe, e era esse dinheiro que eu usava pra gente sair, pra gente tomar um sorvete, comprar um lanche ou algo desse tipo. Por conta do Matheus estar passando por uma situação bem difícil, a minha família inteira não gostava, não apoiava o nosso relacionamento. Os meus tios implicavam demais, eles falavam que eu era uma menina muito bonita, que eu tinha que arrumar alguém que tivesse condição, alguém que pudesse me bancar e não um cara que fosse mais pobre do que eu. Óbvio, eu ficava muito chateada com esse tipo de comentário, me doía demais, mas eu amava o Matheus e eu sabia que ele me amava também. A única pessoa que sempre apoiou nosso relacionamento foi a minha mãe. Inclusive ela que bancava minhas passagens, né? Como eu já falei pra vocês. Depois de 3 anos de namoro, a gente já não tava mais aguentando essa distância, sabe? Ter que ir todo final de semana a gente se desdobrar pra estar perto um do outro. E aí a gente acabou decidindo de morar juntos. O Matheus veio morar comigo na casa da minha avó e foi aí que começou assim a pior fase da nossa vida. Os meus tios parece que eles tinham ciúmes de mim, inveja ou algo assim. E não, eu não tô exagerando. Pra vocês terem uma noção, quando o Matheus foi morar lá em casa comigo, eles fizeram um auê, eles implicavam com tudo. Chegava na casa da minha avó falando que a gente era vagabundo, que a gente não prestava, que a minha avó tava sustentando nós dois, que ela não era obrigada. Apesar de que eles não davam R$ 1 pra minha avó pra ajudar a colocar comida dentro de casa, mas eu era obrigada a ouvir esse tipo de coisa e ainda aguentar calado. Isso me machucava demais. E a única coisa que eu fazia era orar e pedir pra Deus tirar a gente logo daquela situação. Como se não bastasse toda essa humilhação em palavras que a gente sofria, os meus tios, eles arrancaram a porta do meu quarto, segundo eles, para que a gente não fizesse nada, entre aspas, dentro da casa da minha avó, se é que vocês me entendem. Isso pra mim foi o cúmulo dos cúmulos. Eu me senti humilhada ao extremo, mas eu também não revidei, não falei nada, até porque a casa não era minha, apesar de eu sempre morar ali com a minha avó. Eu sabia que eles eram filhos, né? Então, eles estavam no direito de achar ruim ou não. Eu fiquei só calada e fazendo os nossos planos, conversando com Deus, colocando nossas metas no papel. E hoje em dia, nós estamos há 8 anos juntos, conseguimos financiar a nossa casinha, compramos os nossos móveis. O Matheus tem um emprego maravilhoso e a gente tá levando a nossa vida, sabe? Construindo as nossas coisas aos pouquinhos.
E aqueles meus tios que tanto humilhavam a gente, hoje eles chegam a pedir dinheiro emprestado e a gente empresta. Eu não tenho nenhuma mágoa, não guardo nenhum rancor deles. Eu continuo desejando apenas o bem para eles. Eu continuo desejando que Deus prospere na minha vida, que prospere na vida do Mateus e que sempre que eles precisarem, a gente tenha para ajudar, porque é como diz aquele ditado, né? Cada um oferece o que tem. E eu não sei se você está passando por uma situação difícil, se você já passou por algo parecido, mas de qualquer forma, eu te peço para que você continue plantando bem, porque uma hora ou outra você vai colher bons frutos.